Cara, vamos falar um pouco sobre como a Juventus dominou o campeonato italiano por uma década e conseguiu, de forma hegemônica, dominar todo o futebol italiano, sendo a principal candidata ao título tanto de Champions como do campeonato nacional, e os rivais Inter e Milan não chegavam nem perto de ameaçar essa dinastia. Mas para entender como tudo isso começou, a gente precisa voltar para o ano de 2006. Basicamente, a Juventus foi o principal time punido no escândalo de manipulação de resultados, conhecido como Calciopoli. Como punição, a Vecchia Senhora foi rebaixada para a Série B, algo inédito para um gigante do futebol italiano, e perdeu os títulos da Série A que ela havia conquistado na temporada 2004-2005 e 2005-2006. Vale destacar também que jogadores como Buffon, Del Piero, Trezeguet e Nedved, além do Camoranesi, ficaram e ajudaram o time da Juventus a voltar para a Série A na temporada seguinte e se consolidaram também como lendas do clube, que não abandonaram o barco quando tudo caiu. Na temporada 2006-2007, a Juventus vence a Série B e retorna à Série A do campeonato italiano, e nesse período, entre 2007 e 2011, a Juventus teve um desempenho irregular, não brigava seriamente por títulos e trocava frequentemente de treinadores, além de que os seus principais investimentos em relação a jogadores foram frustrantes, como o Amauri, o Diego Ribas, o Felipe Melo e outros que não renderam o esperado pelo clube italiano. A equipe sofria tanto técnica quanto psicologicamente, e faltava um estilo claro de jogo e de identidade. E essa transição para um time vencedor começa em 2010-2011, onde Andrea Agnelli assume a presidência do clube e inicia um projeto de reestruturação bem mais sério. Chega também o Giuseppe Marotta como diretor esportivo, sim, esse que tá na Inter hoje, faz um trabalho absurdo e começa a formar uma base sólida para o futuro da Juve. Mas nessa temporada o desempenho do time italiano foi bem mediano, terminando em 7º lugar da Série A, o que fez com que o time não disputasse competições europeias na temporada seguinte. Mas na temporada 11-12, a Juventus traz um velho conhecido como treinador do clube, o Antonio Conte, que foi jogador e símbolo da Juve nos anos 90, era visto como alguém com espírito vencedor e que poderia ajudar o time. Ele vinha da segunda divisão, onde tinha levado o Siena ao acesso, mas trouxe uma mentalidade intensa, ofensiva e disciplinada. Logo de cara, o Conte implanta uma linha de 3 zagueiros, o que nós conhecemos hoje como 3-5-2, e deu uma identidade clara ao time da Juve. Outro ponto importante nessa reestruturação da Juventus como clube é que é em setembro de 2011 que foi inaugurado o Juventus Stadium, o primeiro estádio particular de um clube na Itália, e essa casa moderna deu à Juventus melhor receita e um ambiente fortíssimo para jogar em casa, além de, é claro, os principais reforços da temporada que contribuíram para o sucesso do clube. O Andrea Pirlo, pilar do meio-campo, cracaço italiano que veio de graça do Milan, deu classe e controle ao meio-campo da Juve naquela temporada. Como é que o Milan pode perder o Pirlo de graça? Eu sei que o time tinha dificuldades financeiras, mas pô, o Pirlo, você não pode entregar ele de graça para um rival ainda. Outro jogador de destaque que a Juventus contratou nessa temporada foi um jovem meio-campista chileno que se destacava no Bayer Leverkusen, um tal de Arturo Vidal, e a Juve pagou 10,5 milhões de euros e fechou um contrato de 5 anos com o chileno. E para complementar o elenco chega também o Lichtsteiner, o Vucinic e o Simone Pepe. Mas esse time já tinha um espia dorsal com o Buffon, o Chiellini, o Bonucci e o Marchisio, então de qualquer forma foram reforços que chegaram e somaram nesse time da Juve. E a campanha desse time da Juventus na temporada 11-12 é simplesmente invicta, surreal, um time que joga 38 vezes, ganha 23 e empata 15, conquistando 84 pontos. Um time que marca quase 70 gols na temporada e sofre só 20. É a melhor defesa do campeonato, que inclusive foi apelidada de BBC, pois era composta por Bazzagli, Bonucci e Chiellini. Mas para mim o sucesso da Juventus está atrelado ao meio-campo, que continha Vidal e Marchisio, que davam equilíbrio e chegada na área, e o Pirlo, que ditava o ritmo do jogo. Entre as partidas mais marcantes dessa temporada estão 2-0 da Juventus em cima do Milan, na inauguração do Juventus Stadium, que mostrou a força do time contra o favorito da temporada. O Milan havia sido campeão na temporada anterior. E nessa temporada que a Juventus foi campeã invicta, o Milan foi o vice-colocado, fazendo 80 pontos. Então para você ver que eram as duas principais forças na Itália naquele momento, que inclusive tem um jogo Juventus e Milan também pelo campeonato italiano, que há um gol polêmico e mal anulado do Montari, e era um jogo chave na briga direta pelo título.
Outro resultado notório foi um 3-0 da Juve sobre o Napoli, uma atuação dominante contra um rival direto. E um destaque é que essa Juventus foi a primeira equipe invicta campeã da Série A no formato de 38 rodadas. Claro que fatores que contribuíram para a Juventus ter feito uma campanha invicta e vencido o Milan também nessa Série A foi que o foco do time total era nessa competição, pois a Juventus não disputou competições europeias e se concentrou totalmente no campeonato. Mas claro que tinha outros fatores também que motivaram, como o estádio novo e a disciplina tática proposta pelo técnico Antônio Conte. Entre os destaques principais individuais dos jogadores nessa campanha está o Andrea Pirlo, que conferiu 13 assistências na temporada, um maestro inegável, cara. O Arturo Vidal, o motor do time, confere 7 gols e tem muita presença e chegada diária no ataque, além de ter uma raça absurda. E aqui eu nem tô acreditando nesses números. O Gianluigi Buffon tem simplesmente 21 clean sheets na temporada, 21 jogos sem sofrer gols. Isso é coisa de maluco. Indo para a temporada seguinte, a 2012 e 2013, nessa temporada a Juventus também tem reforços importantes. O Paul Pogba chega de graça vindo do Manchester United, que era naquela época um jovem com enorme impacto e nome já no futebol. Chegam também o Asamoah e o Maurício Isla, ambos que jogavam na Udinese e foram destaques no campeonato italiano anterior. O Conte também conta com o jovem Sebastian Giovinco, que estava emprestado ao Parma pela Juventus, emprestado ao Parma entre os anos de 2010 e 2012. Outro que também chega por empréstimo foi o Niklas Bendtner, e sua passagem na Juve foi um fracasso. Tinha-se muita esperança nele naquela época, mas ele não vinga no clube italiano e também não no Arsenal. Mas o principal destaque do time nessa temporada foi a continuidade do trabalho do Antônio Conte. O time faz 87 pontos no campeonato, vencendo 27 vezes, empatando 6 e sendo derrotado 5 vezes. Novamente, a Juventus tem a melhor defesa do campeonato, sofrendo apenas 24 gols e marcando 71. E vale destacar nessa temporada que o Conte foi afastado por 4 meses, então a Juventus ficou com um técnico substituto chamado Máximo Carreira, que assumiu o comando do clube enquanto o Conte estava afastado. E esse afastamento se deu por conta de uma operação Cautio Commerci, que era uma acusação de que o Conte não denunciou irregularidades enquanto manipulação de jogos na época que ele era técnico do Siena, na temporada 10-11. E mesmo com essa turbulência, a Juventus não se deu como batida. O Vidal, por exemplo, foi artilheiro do campeonato pelo clube, marcando 10 gols. E o destaque técnico era o Pirlo, novamente, além de Pogba, que começava a brilhar. Mas como eu falei, a defesa sólida também deixava o time muito equilibrado, com Barzagli, Bonucci, Chiellini e o Gianluigi Buffon. Como eu destaquei, o Vidal, que foi artilheiro do clube no campeonato, marcou apenas 10 gols. Então esse time tinha pouca dependência de um artilheiro fixo, pois os gols eram bem distribuídos. E eu sei que o vídeo é sobre o campeonato italiano, mas cara, eu preciso falar também da campanha na Champions, pois a Juventus retorna à competição europeia, como eu havia falado, e na fase de grupos vai muito bem, passa em primeiro lugar do grupo de forma invicta à frente do Chelsea, nas oitavas de final elimina o Celtic da Escócia com 5-0 no agregado, e nas quartas ela é eliminada para o Bayern de Munique por 4-0 no agregado, né? E os alemães foram os campeões da Champions nessa temporada, trituraram geral, inclusive eu falo um pouco disso no vídeo do Robin e do Ribéry, se tu quiser dar uma olhada. Na Copa Itália, a Juve é eliminada nas semifinais para a Lazio numa derrota por 3-2 no agregado. E na Supercopa, a Juve é campeã por 4-2 em cima do Napoli, já na prorrogação. Como saldo geral dessa temporada 11-12, a Juventus vence a Serie A Team, cai nas quartas de final da Champions League para o campeão Bayern, na Copa Itália cai nas semis e na Supercopa Italiana a Juve é campeã. Já na temporada 13-14, a Juventus também faz uma Serie A absurda, e isso porque ela contou com vários reforços importantes, como Carlos Tevez, que chega do Manchester City e que vira um titular e referência técnica daquele time. Juntamente com ele, pelo ataque, chega o Fernando Llorente, um ótimo parceiro de área, e era um centroavante aqui absurdo o Llorente. Por vezes um cara de mais de segundo escalão, mas que complementava esse elenco da Juventus. Chega também o Angelo Gbona, um zagueiro reserva que veio do rival Torino. E esse time na Serie A se encaixa de forma absurda, porque a Juventus faz 102 pontos no campeonato, vence a Serie A Team e é o recorde absoluto de pontos na Serie A até hoje. Uma campanha com 33 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 80
50 gols marcados e 23 sofridos, uma sequência de 19 vitórias seguidas dentro de casa. Mas essa foi a última temporada do técnico Antônio Conte. Mas uma coisa que eu quero destacar antes de falar sobre a saída do Conte é, olha isso, todas as temporadas desde que o Conte chegou, a Juventus não tomou mais de 30 gols na Série A, fica sempre ali entre os 20 e pra baixo, tá? Não é mais que 25 também não, entre 20, 23, 21 gols sofridos. Pô, são números muito bons, cara. Que zaga é essa? Que defesa absurda da Juventus na Série A. E esse time da temporada 13 e 14 é um time que joga direto, vertical, transição rápida. E um meio campo aqui a gente já vê aquele prime do meio campo que chegaria na final da Champions na temporada seguinte. Físico e técnico. Pirlo, Vidal e Pogba era elite esse meio, rapaziada. E uma dupla de ataque com Tevez e Llorente que se entendiam muito bem também. Na Champions, essa Juventus cai num grupo com Real Madrid, Galatasaray e Copenhague, só vence uma vez, empata 3 e é derrotada 2 vezes. E ela é eliminada nessa Champions com um jogo com neve contra o Galatasaray, porque ela perde por 1-0 em Istambul, e é um jogo muito polêmico, caindo então para a Europa League. E aí, na Europa League, a Juventus vai até a semifinal, onde ela é eliminada pelo Benfica por 2-1 no agregado. E o fator triste disso aqui é que a Juventus, se passa, né, iria jogar a final na sua casa, no Juventus Stadium. E na Copa Itália dessa temporada, a Juventus é eliminada nas quartas de final pela Roma, perdendo por 1-0 no Estádio Olímpico. E os destaques individuais, ao contrário da temporada passada, que os gols ficaram bem equilibrados e divididos, nessa não. O Carlos Tevez fez 19 gols só na Serie A Team e era o líder e motor ofensivo do time. O Fernando Llorente faz 16 gols na temporada inteira, provando que ele tinha se adaptado de forma excelente nesse time da Juventus. Mas agora, com certeza tu vai se impressionar com esse número. O Arturo Vidal faz 18 gols na temporada. Era um craque completo que estava vivendo seu auge aqui. E muita gente subestima o Vidal hoje em dia, pelo que ele não jogou no Flamengo, no Barcelona, na Inter. Mas vamos falar a verdade, o auge dele na Juventus foi coisa de louco. O Pogba era cada vez mais protagonista desse time. E o Pirlo, por mais que estava envelhecendo, ainda regia o meio com uma classe e experiência absurda. Mas ao fim dessa temporada, o Conte decide sair da Juventus porque ele queria reforços significativos para competir melhor na Liga dos Campeões e não estava satisfeito com a resposta dada pela diretoria do clube. Mas na temporada 14-15, o Allegri chega na Juventus para substituir o técnico Antônio Conte. Ele manteve o 3-5-2 no início, mas com o tempo passou a usar mais o 4-3-1-2, onde o meio-campo era composto por Pirlo, Vidal, Marquinhos e o Pogba. O ataque era composto pelo Tevez e pelo Morata. E também teve reforços importantes que chegaram à Juve nessa temporada. O Álvaro Morata, como eu falei, chega do Real Madrid e virou destaque desse time, sendo decisivo na Champions. O Evra chega do Manchester United e traz muita experiência para essa zaga da Juve. Outro que chega também é o Roberto Pereira e o Kingsley Coman. E na Série A Team, a Juventus é campeã pela 4ª vez seguida, fazendo 87 pontos numa campanha com 26 vitórias, 9 empates e 3 derrotas, com 72 gols marcados e 24 gols sofridos. E vale destacar que o time com Allegri não perde aquela solidez defensiva que vinha apresentando com o Antônio Conte. Na Champions League é onde a Juventus se destaca, ao contrário dos anos anteriores, com o Allegri a Juventus vai muito longe. Passa pelo seu grupo em segundo lugar, apenas atrás do Atlético de Madrid, elimina o Borussia Dortmund nas oitavas de final, aplicando um 5-1 no agregado. Passa pelo Mônaco com 1-0 no agregado, na semis elimina o poderoso Real Madrid por 3-2 e esse jogo Morata é muito decisivo. E na final ela pega o Barcelona e perde para aquele Barcelona fantástico do Messi, do Suárez e do Neymar por 3-1 em Berlim. E ao contrário do que muitos pensam, não foi uma final fácil, a Juventus lutou, deixou o jogo bem difícil, chegou até a empatar o jogo, mas caiu diante de um Barça imbatível naquele ano. A Juventus também é campeã da Copa Itália, seu primeiro título desde 1995, e ela vence na final por 2-1 contra a Lazio. O gol do título é marcado pelo Matri. O time jogou com seriedade toda a competição e mereceu vencer a Copa Itália. Foi vice-campeã da Supercopa Italiana, perdendo nos pênaltis para o Napoli. Os destaques individuais nessa temporada foram Carlos Tevez, novamente decisivo, marcando 29 gols, contando todos os jogos da temporada. O Morata sendo decisivo na Champions, como eu havia falado,
o Pogba sendo cada vez mais a estrela desse time. Essa Juve ficou a um jogo de conquistar uma tríplice coroa, algo que não aconteceu por conta da derrota na final contra o Barça. Essa temporada também marca a volta da Juventus à elite europeia de forma incontestável. Foi também o fim da era Pirlo na Juve, e como esse cara jogou bola pela Juventus. É o que eu falei, o Milan podia estar endividado, mas se endivida mais, mano. Você não pode liberar um jogador como o Pirlo para um rival direto no seu campeonato. Eles liberaram e olha o que aconteceu, o Pirlo se tornou ídolo na Juve. Bom, e a temporada 15-16 começa de forma diferente para a Juve, que tem um início de temporada desastroso. A Juve começou com apenas 12 pontos em 10 rodadas do campeonato italiano, chegando a ficar na 12ª colocação do campeonato. Mas nisso eu vou te explicar um pouco do contexto. Eles tiveram que lidar com a saída de jogadores importantes, como o Tevez, o Pirlo, o Vidal, o Llorente e o Coman. E isso tudo para você reorganizar o time seria um pouco difícil para o Allegri, mas chega também peças importantes. O Paulo Dybala chega do Palermo e já vira de cara o craque e a referência ofensiva desse time. Além do mais, chega o centroavante croata Mario Mandžukić, vindo do Atlético de Madrid. E se tu sabe como o Mandžukić jogava, o cara era um guerreiro em campo e decisivo, ainda mais no auge físico, que é quando ele chega na Juve. O Alex Sandro chega do Porto, o Khedira do Real Madrid a custo zero, o Juan Cuadrado chega do Chelsea por empréstimo e o Rugani que retorna do Empoli. Apesar desse começo meio desastroso, a partir da 11ª rodada, a Juventus emplacou uma sequência de vitórias absurdas, cara. Porque a Juve venceu 15 jogos de forma consecutiva. Na 25ª rodada, a Juventus já estava no topo novamente. E só pra tu ter ideia do que o Allegri fez com esse time, nas últimas 26 rodadas, olha o retrospecto da Juventus, ela tinha 25 vitórias e apenas um empate, campanha surreal pra garantir mais um título de Série A, campeã pela 5ª vez seguida, fazendo 91 pontos com 29 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, 75 gols marcados e 20 sofridos. Era a segunda temporada do Allegri e novamente os números totalmente a favor da Juventus. E dessa vez na Champions, a Juventus passa em segundo lugar do seu grupo, atrás do Manchester City, e nas oitavas de final empata o primeiro jogo contra o Bayern de Munique do Pep Guardiola por 2-2, e no segundo jogo ela perde na prorrogação por 4-2 para o Bayern de Munique, e vencia esse jogo na Alemanha por 2-0 até os 73 minutos. Ela foi eliminada dessa Champions, mas foi um time que não abaixou a cabeça, foi eliminada com muita dignidade. Na Copa Itália, ela foi bicampeã na final com 1-0 vencendo o Milan com o gol do Morata. Vence também a Supercopa Italiana por 2-0 com gols do Mandžukić e do Paulo Dybala. E de destaque individual nessa temporada entra o argentino Paulo Dybala, que marca 23 gols e se torna o novo protagonista dessa Juve. Outro ponto importante é o Gianluigi Buffon, que quebrou o recorde de minutos sem sofrer gols nessa Série A Team, com 974 minutos sem sofrer gols. E o principal fato que ocorreu nessa Juventus nessa temporada foi como o time perdeu suas lendas e encontrou novos líderes de forma rápida. E muito disso é trabalho do Allegri, que foi extremamente elogiado na época por reconstruir um time com inteligência e manter o seu alto nível. Na temporada 16-17 é mais uma temporada que a Juventus espelha seu sucesso nacional a nível europeu. E as contratações dessa temporada foram bem importantes. Mas na verdade isso me deixou um pouco em choque, hein, mano. Como é que a Juventus pagou 90 milhões ao Napoli pelo Higuaín, pagando sua multa rescisória? Com todo respeito ao Higuaín, que foi um grande centroavante, mas 90 milhões nele? Pô, absurdo, mas ele rendeu pra Juventus, né? Chega também o Pjanic por 32 milhões da Roma, o Benatia de empréstimo do Bayern de Munique, e essa contratação do Higuaín vai fazer sentido porque a Juve vendeu o seu astro francês do meio campo, o Paul Pogba, nessa temporada para o Manchester United, com a quantia recorde mundial na época, cerca de 105 milhões de euros. Na Série A, a Juventus é campeã pela 6ª vez seguidas, novamente fazendo 91 pontos, com 29 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, com 77 gols marcados e 27 gols sofridos. Na Champions League, a Juve foi vice-campeã, passando em primeiro colocado do grupo, nas oitavas vencendo o Porto por 3-0 no agregado, nas quartas elimina o Barcelona com 3-0 em casa, e esse jogo de bala joga uma barbaridade, e 0-0 no Camp Nou, bate o Mônaco do Mbappé com autoridade por 4-1 no agregado, e chega à final com apenas 3 gols sofridos
pontos em 12 jogos, até enfrentar o Real Madrid na final e perder por 4-1. Destaque dessa final foi o gol do Mandzukic, meio que de bicicleta ali, um dos gols mais bonitos da história recente de finais de Champions. Mas novamente a Juve sente o sabor amargo e não consegue vencer a orelhuda. Apesar disso, ela vence a Copa Itália por 2-0 em cima da Lazio, é tricampeã de forma consecutiva, ela perde a Supercopa Italiana, sendo derrotada nos pênaltis para o Milan. Destaques individuais é que o Higuaín marca 32 gols nessa temporada, o Dybala marca 19 gols, sendo mágico contra o Barcelona, e o Buffon foi impecável até a final da Champions. Uma curiosidade é que a Juventus se torna o primeiro time italiano a ganhar 6 Scudettos, 6 campeonatos italianos de forma consecutiva. E como eu falei de um recorde positivo, agora eu tenho que falar de um recorde negativo, porque a Juventus perde sua terceira final desde 1996 da Liga dos Campeões. Essa também é a última grande temporada do Buffon na Champions como titular da Juve. Na temporada 17-18, a Juventus contrata jogadores significativos. Chega o Douglas Costa, vindo do Bayern de Munique, o Matuidi do PSG, o Bernardeschi da Fiorentina, o De Sciglio, que nessa época era uma boa promessa, vindo do Milan, e o Szczesny chega do Arsenal. E o Bonucci sai para o Milan nessa época, que eu confesso que o Milan achou que estava jogando modo carreira. E essa temporada a Juventus estreia o seu novo escudo com design moderno e minimalista, mas eu confesso que eu preferia mais o antigo. O Buffon anuncia sua despedida da Juventus ao final da temporada, encerrando uma era de 17 anos no clube italiano. Na Serie A não era novidade, a Juventus é campeã pela 7ª vez consecutiva, fazendo 95 pontos com 30 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, marcando 86 gols e sofrendo apenas 24. O técnico Massimiliano Allegri seguia no clube pela 4ª temporada. E a Juventus enfrentou uma disputa acirradíssima pelo Scudetto com o Napoli nessa temporada, mas novamente ela consegue superar. Ela também vence a Copa Itália pela 4ª vez consecutiva, vencendo o Milan na final por 4-0. É vice-campeã da Supercopa Italiana, perdendo por 3-2 para Lazio, e na Champions é eliminada para o Real Madrid nas quartas de final por 4-3. E é esse jogo também que sai aquele golaço de bike do Cristiano Ronaldo, inesquecível. E de destaque individual, novamente está o Paulo Dybala e o Gonzalo Higuaín. O argentino Dybala faz 26 gols na temporada, sendo 22 deles só na Série A. E já o Higuaín faz 23 gols, incluindo alguns em atuações decisivas na UEFA Champions League. Na temporada 18-19, chega o Cristiano Ronaldo vindo do Real Madrid por 100 milhões de euros, sendo uma das contratações mais emblemáticas da história do futebol recente. Chega também o João Cancelo, o Leonardo Bonucci retornando do Milan, o Emre Can chega do Liverpool de forma gratuita e o Mattia Perin do Genoa. E a saída do Gianluigi Buffon, como eu havia falado anteriormente, do Higuaín, do Lichtsteiner, que vai para o Arsenal, e do Marquisio, que vai jogar na Rússia no Zenit. Novamente, a Juventus vence a Série A pela 8ª vez consecutiva, ficando em primeiro lugar, fazendo 90 pontos, numa campanha que teve 28 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, com 70 gols marcados e 30 sofridos. E a Juventus liderou a maior parte do campeonato e garantiu seu título com antecedência. Na Supercopa Italiana, venceu o Milan por 1-0 e foi logo na chegada do Cristiano Ronaldo. Ele marca o gol e a Juventus já inicia essa nova era com o Cristiano com um título. Na Copa Itália, a Juventus é eliminada nas quartas de final, sendo derrotada por 3-0 para a Atalanta. Na Champions League, é nessa temporada que a Juventus pega aquele Atlético de Madrid nas oitavas de final e o Cristiano faz a remontada, vencendo por 3-2 no agregado. O Cristiano marca o hat-trick e nas quartas de final a Juve é eliminada pelo aquele Ajax. Esse Ajax tinha muita qualidade, jogava muita bola. E de destaque individual temos o Moise Kean, que era uma promessa surgindo da Juventus nessa temporada, que até hoje não se confirmou, apesar de que esse ano ele está indo muito bem na Fiorentina, e o Cristiano Ronaldo, que faz 28 gols na temporada, artilheiro da Serie A com 21 gols, 6 na Champions e 1 na Supercopa. Ao fim dessa temporada, o Allegri deixa o comando técnico do clube após 5 anos e 11 títulos conquistados. Como o Allegri saiu, chegou o Maurício Sarri como treinador da Juventus e ele garante o 9º título da Série A de forma consecutiva para o clube italiano, com 83 pontos, 26 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, 76 gols marcados e 43 gols sofridos.
Pra você ver como a era Sarri já era um time bem mais enfraquecido, olha o tanto de gols que a Juventus sofre. A Juventus foi vice-campeã da Copa Itália, perdendo para o Napoli, foi vice-campeã da Supercopa da Itália, perdendo para Lazio, e foi eliminada nas oitavas de final da Champions por 2-2 no agregado, mas pelo critério de gols fora de casa pelo Lyon. E de reforço nessa temporada significativo chegou o De Ligt por 75 milhões do Ajax, o Danilo por 37 milhões do City, o Demiral por 18 milhões do Sassuolo, o Ramsey chega do Arsenal, o Rabiot chega do PSG e o Buffon também retorna do PSG. De saída significativa só tivemos o Mario Mandzukic indo para o Al Raio, o Emre Can indo para o Dortmund e o Matteo Perin de empréstimo para o Genoa. Essa temporada também foi interrompida devido à pandemia. A eliminação da Juventus na Champions causou a demissão do Maurício Sarri do cargo de técnico e Andrea Pirlo, ídolo do clube, foi anunciado como novo treinador para a temporada seguinte. E aqui eu vou falar que entre as principais causas desse declínio da Juventus está a dependência de jogadores chaves, a saída e envelhecimento de caras como Cristiano Ronaldo, o Chiellini, o Bonucci, impactaram bastante no desempenho da equipe. Os problemas financeiros, também agravados pela pandemia, limitaram a capacidade de investir em reforços de alto nível. Além, é claro, da busca incessante pelo título da Champions, que desviou com certeza o foco da Serie A Team, que era onde o time dominava sempre. E o fortalecimento de equipes como a Inter do Antônio Conte, que desbanca a Juventus na temporada seguinte, e de times como o Milan, que se fortaleceram bastante desde quando a Juventus tinha hegemonia no campeonato italiano até o momento que ela perde. Mas então, o que é que tu acha dessa Juventus? Tu curtiu ou não esse time? Tu acha que foi histórico? Foi absurdo realmente o que eles fizeram? E quantos craques que eu não citei aqui, que não passaram nessa dinastia da Juve? Deixa aí nos comentários o que é que tu acha, se tu curtiu esse elenco ou não. Ajuda com like e inscrição, porque isso conta muito pro canal.